Boa noite, amigos. Estamos de volta aqui com a TV GGN nesse 8 de setembro e com o país, para variar, de pernas para o ar, aí, com as reviravoltas que a história dá, que é impressionante a maneira como as consciências mudam, como as valentias mudam, de acordo com os movimentos de onda, a maneira como o próprio Supremo muda, vai alterando, cria tal insegurança que você não sabe que se amanhã voltar uma nova onda punitivista, fascista, se as birutas de aeroporto, como é que vão se comportar, né? É por isso que, para entender, digamos, o meio jurídico, tem que entender, obviamente, de direito, mas tem que entender de coisas que vão além da sociologia do direito, da questão das ciências sociais, das ciências políticas, e o nosso entrevistado de hoje é um dos grandes pensadores aí, que é o Alisson Leandro Mascaro. Alisson, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Como é que você está vendo essa força-tarefa para investigar a força-tarefa da Lava Jato, Alisson? Querido Nassif, boa noite. É uma alegria voltar a falar a você e a todo o público da TV GGN. De fato, nós estamos vendo um movimento bastante peculiar, e eu penso que você trouxe uma primeira questão logo muito relevante. Antes de pensarmos o que se passa politicamente, economicamente, institucionalmente, vale a pena também lembrar, e você lembrou isso agora, Nassif, de uma questão muito peculiar. A estrutura da nossa vida jurídica, judiciária e também política, de modo geral, tirando exceções, ela tem sido feita por agentes públicos, ministros, lideranças jurídicas e políticas, que, via de regra, vão ao favor do vento. E isso é bastante chocante, porque esta acepção, ela nem é política no sentido estrutural, para pensarmos onde vai a economia do país, qual é o horizonte jurídico geral. Ela trata de um fato mais comezinho e mais, eu diria, imediato, que é este fato de que, via de regra, os agentes públicos se apresentam no cenário político muito ligados ao agrado aos poderosos do momento. Então, para onde o vento vai, via de regra, esses agentes também vão. E se o vento vai ao contrário, então também mudam de posição. De tal sorte que nos anos da pós-ditadura, nos anos da democracia, como os ventos eram mais ou menos os mesmos, ninguém ameaçava as instituições, ninguém ameaçava tomar posições de extrema-direita, mas bastou o vento vir mais para a extrema-direita, que muita gente, então, que se desconhecia um pendor reacionário, mostrou laivos reacionários. E bastou também o governo Lula voltar nesse terceiro mandato dele, que então muita gente que tinha laivos reacionários passou a ser democrata. Ou seja, o que nós verificamos por aí é, de fato, uma espécie de não nomeação de uma própria história de muita gente a partir de elementos autorreferenciais. Então, é o gosto por uma certa coerência própria, é a posição política e pessoal que não rompe com seus princípios, seu lado. Infelizmente, isso não é tão frequente. E tomemos o caso aqui da política, eu diria, legislativa, o tal centrão. O centrão se vende a qualquer lado, ou seja, ele nem para ser de direita no sentido estrito da palavra é. Se for necessário se vender a um governo de esquerda, também se venderá. Então, de fato, falta aqui, eu diria, no nível da subjetividade, uma espécie de brio pessoal de dizer, meu lado é este, minha linha é esta, eu enfrentarei um tempo histórico. Para ganhar a história, é preciso saber perder. E boa parte da vida pública do país não sabe perder, não sabe passar os anos tristes da vida. Pelo contrário, só quer ganhar. Então, efetivamente, é muito peculiar vermos um caso como esse, porque, de fato, amanhã, se mudam de novo os ventos, nós teremos gente que toma a quarta posição na vida no prazo de 10 anos. Mas é gozado, né? Tem uma coisa que, quando veio a abertura da economia dos anos 90, eu enaltecia muito, enaltecia com base em conversa com pessoas de recursos humanos, que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro no trabalhador, na pessoa, o jeitinho brasileiro é aquela flexibilidade que ele precisou adquirir para poder superar, digamos, o conjunto de burocracias e tudo criado. E daí não vem ao caso da pessoa, um certo ministro do Supremo resolveu lançar uma tese e pegou as teorias do Raimundo Fauro e adaptou ao jeitinho brasileiro, de tal maneira, o
o que o Raimundo Fauro fala é o jeitinho entre poderosos, ou seja, a maneira como eu me aproximo de poderosos. Obviamente, o povão não tem acesso aos poderosos, né? Mas, digamos, isso aí acabou... É uma marca muito institucionalizada hoje nas elites brasileiras, empresariais. E tudo bem, você tem esses movimentos que você fala, você vai um pouco mais conservador, um pouco mais progressista, um pouco mais à esquerda, mas essa maneira de pular do barco, assim, a que se atribui isso aí, especialmente entre quem deveriam ser as figuras referenciais da República? Quando você pega Supremo, quando você pega lideranças políticas, quando você pega lideranças empresariais, deviam ser aquelas figuras referenciais dessa opinião pública institucionalizada, a própria mídia. A que se atribui esse viralatismo, digamos? Eu penso que mudou alguma coisa, e isso tenho escrito muito nos meus livros, mudou uma certa ênfase do capitalismo mundial contemporâneo. O capitalismo que nós conhecemos dos meados do século XX é o capitalismo fordista. A lógica de acumulação desse capitalismo, o empresário, ele pensava no médio e longo prazo, de tal modo que para ele fazia sentido ter, inclusive, patrimônio, ter imóveis. Então, era um lojista que, eventualmente, construía um bom prédio comercial no centro de uma cidade do interior do Brasil, prédio de 2 andares, ele demonstrava a pujança dele. Alguém diria, este homem não vai quebrar, ele tem um prédio, ele tem um patrimônio. Um banco, imaginem esses, Nassif e todos que nos acompanham, os bancos que foram formados no Brasil no século XX, Bradesco, Itaú, outros mais, que faziam questão de ter uma agência, colocavam mármore na frente do prédio da agência, para dizer que era uma instituição sólida. Pois bem, muda o regime de acumulação capitalista para pós-fordista, a lógica passa a ser totalmente outra. E que lógica é esta? Chega um CEO, que não é dono do banco, é empregado master do banco, e diz assim, bom, em 3 anos eu quero fazer lucro máximo. É uma besteira ter 3 mil agências com imóveis próprios, porque vai ter vazamento de cano, qualquer coisa dessa, a gente não tem pedreiro, encanador. Façamos o seguinte, vendamos 3 mil imóveis e aluguemos os próprios imóveis que eram nossos de quem comprar da gente. Pois bem, uma lógica como essa é uma lógica do curto prazo. Então, o CEO, ele antecipa o lucro de 30 anos, 40, para pensar no mandato dele, porque ele sabe que daqui 2 ou 3 anos ele sai da empresa. Essa lógica de ter que administrar visando o lucro imediato, ela também entra na política e nas instituições, porque alguém que tem a lógica política do século XX fordista, ele diz assim, o Brasil é agrário, eu vou industrializá-lo, então eu vou enfrentar rios de gente que vai ser contra isso. A Petrobras, ela não é nacional, eu vou nacionalizá-la. Eram Vargas, é uma lógica como essa. Juscelino, Jango, outros mais. Pois bem, quando nós chegamos na lógica do pós-fordismo capitalista, também a política, alguém imagina assim, eu não estou aqui para modificar o país em longo prazo, eu estou para sair do governo e, eventualmente, ser aplaudido por aí. E quantos, Nassif, presidentes da República, em troca do país, preferiram ser aplaudidos nos restaurantes de Granfinos de São Paulo, vendendo o país inteiro só para receber o aplauso de 15 pessoas aí nos máximo da vida, para lembrar dos restaurantes antigamente, enfim, coisa que já não existe mais. Mas a gente vê a pessoa trocando um país por aplauso de 10 pessoas. Então, efetivamente, essa lógica mudou, porque não tem mais aquele gosto de dizer eu terei coerência comigo mesmo, eu enfrentarei um tempo histórico, serei exilado, se preciso for. A pessoa vive de like. E aí, quando vem, inclusive, esta moda narcísica da internet, é pior ainda, porque a pessoa pensa efetivamente em quantos likes ela recebeu no dia. E aí, então, acaba a coerência, porque se o vento vai para lá, ele também vai para lá. Mas é gozado, quando você pega isso e transfere para o jornalismo, que é a minha área, o empreendedorismo no jornalismo é muito interessante. Teve uma demanda por jornalismo de ódio, então apareceu um monte de candidato a jornalismo de ódio, até aquele rapaz, ele tem uma foto dele assim, que é colunista ternura do Globo, lá, Nelson Mota, passa a praticar um jornalismo de ódio aqui. Daí os ventos começam a mudar. E daí os mais espertos, os mais competentes, percebem a mudança do vento e pulam para fazer. Mas em posições diametralmente opostas ao período anterior. Mas você tem razão, isso está ligado a essa visão. Eu acompanhei, eu escrevi um livro aí, a biografia do Walter Moreira Salles, e eu peguei essa transição da empresa de família para a empresa do CEO. E daí eu até conheço a expressão CEO genérico, que é aquele sujeito que não conhece nada do tema que ele está tratando,
mas ele conhece o modelo de gestão que vem do Jack Welch, lá dos anos 90, que é o seguinte: faça o que for possível para melhorar os dividendos do curto prazo. Corte, investimento em tecnologia, inovação, em segurança. Ou seja, é uma praga que pegou todos os setores e nesse enfoque seu, que é muito interessante, explica ter pegado as instituições também, criado essas birutas de aeroporto nas instituições. E como é que refaz isso? Eu lhe dou um exemplo disso, inclusive, Nassif, pessoal, tanto quanto você deu do jornalismo. Eu tenho uma história com a universidade, com a vida da educação. Eu montei muitas faculdades de direito no Brasil, enfim. Fui sempre muito chamado para criar faculdades por todo o país, de direito e de outras áreas. Pois bem, em algumas ocasiões eu próprio me confrontei tenho eu uma história de intelectual, de professor da universidade, professor da USP, e de vez em quando eu me confronto com alguns CEOs aí de educação, e de vez em quando vem alguém lá com uma planilha e tal, eu pergunto: qual é a sua trajetória na educação? Não, eu era CEO de uma empresa de sabão. Enfim, para ele, CEO de uma empresa de sabão e de uma universidade, dá na mesma. Qual é o princípio? Cortar, cortar e cortar. Não importa se corta sabão ou se corta giz. Enfim, a lógica é essa. De tal modo que não vai para frente. Não se cria universidade desse jeito, não se cria um país desse modo. Agora, eu diria que existe sim uma certa forma, ainda para não falar do estrutural, só para falar do pontual, da subjetividade, existe um certo brio que ainda não se perdeu, que via de regra vem das posições de esquerda e das posições de luta. Porque ser de direita, de alguma maneira, é bater palma por quem tem dinheiro. Então, de fato, aonde vai o vento, a pessoa vai, que é a lógica da empregabilidade. Então, no próprio jornalismo, Nassif, você deve ter visto isso pelas suas décadas de história, a pessoa imagina assim: eu serei pena de escrita do dono da empresa, então só basta eu saber o que pensa o dono da empresa. O que ele pensar, eu escreverei. Pois bem, essa postura a gente chama de direita, é uma postura em defesa do capital. Mas tem muita gente ainda que mantém um certo princípio de brio e dignidade, de uma posição contra este mundo de exploração, contra esta lógica de dominação das coisas. Então, muita gente, inclusive na própria história da imprensa, eu digo do século XX, quanta gente no golpe de 64 perdeu o seu meio de comunicação, enfim, tem uma história nesse sentido. Hoje, nós ainda temos algumas posições nesse nível. Enfim, o presidente Lula aguentou muito mais de um ano, quase 2, na cadeia, e não disse assim: não, eu vou ficar de direita, prometo que nunca mais incomodarei vocês, me tirem da cadeia. Ele não sabia, inclusive, se sairia da cadeia, porque tudo que hoje nós vemos, o desmonte do que se passou com a Lava Jato, etc. e tal, hoje a gente olha para isso e quase dá risada. No entanto, naquele tempo, ninguém imaginou que esse quadro fosse ser desmontado um dia. Inclusive, passou pela mente de muita gente, talvez pela sua mente também, Nassif, a ideia de que o ex-presidente, naquele tempo, o ex-presidente Lula não sairia mais da cadeia, porque o clima estava fechando tanto, Bolsonaro ganhando a eleição, uma tragédia reacionária no país, não se sabia se a gente sairia desse quadro. Então, efetivamente, aguentar o tranco nesse momento, como aguentar o tranco na ditadura militar, foi algo notável. Muita gente ainda hoje tem esse brio. Então, eu diria que a política tem que beber desta fonte para evitar colocar o seu eixo de gravidade nessa gente que está aí no centrão da vida, no balcão de negócios, à disposição de todo mundo. É preciso, claro, enfrentar as condições das circunstâncias políticas, mas também é preciso reforçar, eu diria que isso aqui é uma luta ideológica, uma certa posição principiológica de leitura de mundo e visão política, para ter orgulho, inclusive, das nossas derrotas. O Darcy Ribeiro dizia isso: enfim, eu perdi a maior parte das coisas que lutei na vida, e isso é um motivo de orgulho, porque, de fato, enfim, um mundo que é como este, lutar e perder, muitas vezes é um dístico, é uma honra. Então, efetivamente, eu diria que é preciso uma certa forma de subjetivação que não busque apenas o aplauso do tempo histórico. Então, eu sempre digo isso para quem vive a vida intelectual: é uma sabedoria filosófica essa, que eu sempre ensino também nos meus livros, de que não se pode viver esta vida do falatório do cotidiano apenas. Então, se alguém vive daquilo que é a opinião da massa, é a manada boiada, essa pessoa é levada sempre àquilo que é o banal. O Nassif, eu conheço a história do Nassif há tantos e tantos anos, e o Nassif sempre evitou, inclusive, esses julgamentos da maioria que destroem reputações, etc. e tal, porque não dá para viver nesse efeito manada. Muitas vezes o silêncio é importante. Um filósofo sai, não é só quando ele escuta tudo de todo lado, é quando ele se isola, é quando ele pensa o mundo com outro tempo.
E assim também são os grandes estadistas, as grandes lideranças políticas, mesmo as grandes lideranças jurídicas. O silêncio é fundamental. Pensar, refletir, entender todos os lados. Agora, o nosso tempo histórico interpela as pessoas, Nassif, exatamente para a resposta imediata. Então, é o nervoso do Twitter, é a pessoa que escreve rapidinho nas redes sociais, sem entender que no dia de amanhã isso pode ser uma tragédia. Quanto mais silêncio alguém puder fazer, mais qualificada será a sua fala em momentos decisivos. Eu penso que isso é fundamental para os dias de hoje. O Alisson, pegando o poder judiciário aí, porque o Lula deu uma declaração outro dia que fizeram um carnaval em cima da declaração. Eu acho que ele se confundiu um pouco. O que ele colocou é essa questão da visibilidade do voto, da visibilidade do ministro do Supremo, que tornou o Supremo totalmente vulnerável à voz das ruas, aí, através da mídia. Né? A mídia conseguia direcionar o Supremo pela ameaça ou pela lisonja. O que eles faziam, nossa, fulano de tal, grande frasista, fulano de tal é um pensador, o Aires Brito falando sobre teoria da relatividade, sobre aquelas... Então, o que eu entendi, e ele faz um discurso republicano, o voto do ministro, o presidente não tem que saber, e daí exagera retoricamente quando ele fala em ter voto anônimo, não anônimo, voto sigiloso. Mas como que deveria ser o Supremo? Não teria que acabar com essas transmissões? Aí como trazer o Supremo para aquele papel, não digo moderado, mas de manter a sua linha, digamos, de descrição? Nassif, eu publiquei, há alguns anos atrás, o livro Crise e Golpe, da Boitempo Editorial, e eu tive a ocasião, inclusive, de várias vezes aqui com você, explicar uma tese central que eu desenvolvo no livro. Várias vezes nós conversamos sobre isso, que é a ideia de que o judiciário, é uma tese central que eu insisto nela, o judiciário do Brasil, ele não se lê mais como estamento, ele passou a se diluir na classe econômica a qual ele corresponde. Isso. Então, o magistrado, o promotor de justiça, eles ganham 30 mil, 40 mil reais, 50 mil, e, eventualmente, com os penduricários da vida, ganham 100 mil, 200 mil, alguns. Sim. Pois bem, esta pessoa não convive mais num círculo de pobres, ainda que ele tenha sido pobre em algum momento. Essa pessoa convive num círculo de quem ganha 40 mil, 50 mil, 60 mil, 30 mil, não importa o quanto. Então, esse juiz, esse promotor, vai para o interior do seu estado, em algum momento, depois chega à sua capital. Nesta ida ao interior, é óbvio que ele vai conviver com o circuito dos ricos dessa cidade, porque ele vai morar num condomínio na beira da cidade, um condomínio dos ricos, lá vai ter festinha de 15 anos da filha do empresário, etc. e tal. Ele não convive com o pobre. O pobre com o qual ele convive é a sua empregada doméstica, ele convive com o pobre todo dia, o porteiro do condomínio, etc. e tal, mas ele não é o amigo que vai lhe dar o horizonte de mundo. Pois bem, minha tese de que o judiciário virou classe econômica e não é mais estamento é a seguinte. Até décadas atrás, o judiciário convivia de modo estamental com os próprios pares desse mesmo mundo judiciário. Então era um orgulho ter uma biblioteca de livros de couro com lombada dourada nas costas, etc. e tal. Boa parte nunca leu os livros, mas a pessoa sabia de cor e salteado quem eram os juristas de referência. Então, se dizia, Pontes de Miranda escreveu um tratado de direito privado em 60 volumes. A pessoa não leu 60 volumes de um tratado de direito privado, mas sabia que existia. O Clóvis Bevilacqua, que brigou com o Rui Barbosa para escrever o Código Civil de 1916. Todo mundo tinha uma certa informação, que eu digo que é uma informação básica, banal, ela é rasa, mas era o que marcava um jurista perante o outro. Ainda havia quem se orgulhasse de ler em latim. Então, havia um ou outro que tinha a cultura do latim. Daí que vem essas coisas pedantes, data máxima vênia, e etc. e tal, que marcaram o direito. Pois bem, tudo isso acabou. A verdade é essa. Enfim, ninguém mais está querendo um tratado das ações do Pontes de Miranda, um tratado de direito privado de 60 volumes. A pessoa não quer isso. A pessoa fica sabendo, sendo ela magistrada, promotora ou advogada de ponta, ela fica sabendo que o vizinho dela, do condomínio, trocou o piso por um porcelanato que brilha do modo tal e ainda aquece no frio. Essa pessoa troca o seu piso por esse, ela tira o seu taco de madeira e põe um porcelanato que brilha e aquece no frio, ou qualquer coisa como tal. Ou seja, é uma lógica de consumo, não é mais uma lógica estamental entre pares. E o consumo do jurista passa a ser um consumo relacionado não a outro jurista,
mas ao dentista, ao médico, ao empresário, que também partilham desse espaço como tal. Muito bem, o problema é que esse médico, esse dentista, esse empresário, via de regra, tem uma ideologia, nestas décadas mais recentes, isso é muito pronunciado, uma ideologia reacionária. A revista que eles liam no final de semana, não preciso nem dizer qual é, enfim, você sabe muito bem, eu também, é a mesma revista que também leu o Juiz. De tal modo que, muito raramente, um empresário desse, num condomínio do interior de Minas, do interior de São Paulo, muito raramente ele anda vendo o GGN 20 horas, vendo o Nassif, me vendo aqui na ocasião. Ele escuta pela WhatsApp um meme de qualquer pessoa aí de extrema-direita. O juiz está bebendo com ele 8h30 da noite de um sábado. Então ele mostra um meme aí que diz assim, o Lula, bandido, quer implantar o comunismo no Brasil. E como é que o juiz vai dizer que não, o Lula não é comunista? O juiz vai concordar, porque ninguém quer ser chato com o seu vizinho. Então, no final das contas, a ideologia de classe econômica conjugou-se com o mundo jurídico e judiciário de tal sorte que não tem mais o velho brio de dizer, porque é o assunto nosso aqui, logo desde o começo da entrevista. Não tem mais o velho brio de dizer assim, eu sou jurista, eu sou um homem ou uma mulher reservados, então eu fico aqui sem o clamor das massas, eu não atendo as partes em qualquer horário ou algo assim. Ele está bebendo uísque ou então esse gin tônica, que é aí que o pessoal mais da burguesia nova bebe, às 9 da noite com o empresário diz assim para ele, ô, meu amigo, é vizinho de condomínio, ô, meu amigo, você vê, tem uma ação aí na tua vara do fórum do meu amigo fulano de tal empresário, dá uma força. O próprio juiz não vai dizer assim, eu vou me levantar da cadeira, vizinho, porque eu não posso escutar isso 9 da noite. Ele vai dar uma resposta protocolar, mas aquilo vai sensibilizar o coração do juiz. Pô, é amigo do meu vizinho, se duvidar, a filha dele e meu filho vão namorar. Então, no final das contas, acabou o estamento e o brio de não conversar com partes, de não escutar conversas terceiras. Efetivamente, então, o mundo jurídico passa a ser sensibilizado por por esses ventos que batem para lá, batem para cá. Por isso que se todo mundo se torna bolsonarista, esmagadoramente o mundo jurídico e judiciário também se tornou bolsonarista. Se todo mundo tira um pezinho do bolsonarismo, é só um pezinho, não tirou muita coisa. Aí o mundo jurídico também tira um pezinho do bolsonarismo. Se amanhã volta outra moda fascista, então o pessoal vai também ser fascista. Ou seja, não tem mais o que fazer numa espécie de controle estamental. A partir de agora quem ganha de X mil reais para cima, essa pessoa pensa como classe capitalista e se orienta por consumo. Essa é a tragédia ideológica do judiciário. Alisson, tem um outro, em cima dessa questão do status de classe média aí, tem um outro ponto que é muito utilizado pelo Departamento de Estado americano para cooptação. Outro dia, teve o general Tomás, participou de um debate aí para falar do alto nível das Forças Armadas, que a maioria dos oficiais fala inglês. Se você pega formas de cooptação de juízes e procuradores aqui, é um curso, aqueles cursos rápidos de Harvard. Procuradores dá um baita... E com isso você tem sistemas de cooptação ideológicos aí que se infiltram de uma forma fantástica. Essas ligações que vão apurar da Lava Jato com o FBI, está dentro desse contexto. E o sentimento de país... Quando estourou a Lava Jato, tem um dos procuradores lá que eu confio, que eu tive uma conversa com ele, aquelas críticas que a gente fazia, ele falou, olha, aqui no Ministério Público tem procurador de direita e de esquerda, mas todos são patriotas. Não são. A noção de nação para eles, de projeto de nação, eles não conseguem entender a importância da empresa como um ativo nacional. Isso aí Agora, isso aí não está muito ligado, digamos, a um processo inevitável, importante, de valorização do funcionalismo público, que criou dentro do funcionalismo algumas castas aí que passaram a se pensar como CEOs também, e não como funcionários públicos, né? E daí, Nassif, vem uma questão também decisiva, porque algumas castas do funcionalismo público, a diferença daquilo que é um conforto econômico necessário para a sua isenção, para a sua imparcialidade, a diferença destas castas para os demais níveis do funcionalismo e do trabalho assalariado geral do país se tornou muito grande. Então, eu diria que, de algum modo, a sobrepujança econômica de algumas castas jurídicas e judiciárias
é muito distinta da média do funcionalismo público. Então, quando se pensa na enfermeira, quando se pensa na professora, e quando se pensa no judiciário, é uma diferença brutal. Agora, isto faz com que, inclusive, alguns setores do funcionalismo público não se vejam tanto como trabalhadores. Não gostam de pensar na defesa do funcionalismo público, eles se sentem muito mais como empreendedores no mundo que, por um acaso, são juízes, ou procuradores, ou promotores. Isso é uma tragédia, porque não há empatia com a professora, não há empatia com a faxineira, não há empatia com o servente. Muito pelo contrário, a empatia com o empresário, a empatia com quem tem essa dinâmica do dinheiro. E aí, chega mais uma questão, eu insisto muito nisso nos meus livros, e às vezes as pessoas até não percebem o grau desse impacto. Nós temos uma história jurídica no Brasil que vem de Portugal. O país colonizador do Brasil foi Portugal. Como da América, do México até a Argentina, o país colonizador foi a Espanha. Pois bem, a cultura jurídica do Brasil, a cultura jurídica da Espanha, tem uma plataforma que é aquilo que os ingleses e estadunidenses chamam de civil law, que é um direito legislado. Então, um juiz no Brasil, um promotor no Brasil, um advogado no Brasil, operam fundamentalmente na base de um conjunto de normas jurídicas legisladas, promulgadas por um poder legislativo, e também algumas pelo executivo e pelo judiciário, mas a maioria pelo legislativo. Pois bem, essa lógica de civil law é radicalmente diferente da lógica dos ingleses e dos estadunidenses, que é a lógica de common law. Então, é um direito do costume. Se em 1550 alguém julgou um caso tal desse jeito, um caso que existir em 1873, igual àquele de 1550, será julgado do mesmo jeito. Então, o juiz ele tem uma conformação com o julgamento e não com a sua interpretação própria de uma lei. Pois bem, havia um certo conservadorismo no Brasil e em vários países do mundo de ter orgulho da própria tradição. Isso era muito típico do fato de que os juristas do Brasil, de matriz católica, juristas conservadores e reacionários, não gostavam do modelo inglês estadunidense, porque, tecnicamente, a divisão que havia entre Europa continental e Inglaterra e Estados Unidos do outro lado, é que a Europa continental, que era de civil law, era católica, e a Inglaterra e os Estados Unidos eram protestantes. Então, a lógica de mundo católica tinha um orgulho, inclusive juridicamente, de dizer, quando o Brasil for olhar para o exterior e ter exemplos jurídicos, ele preferirá Portugal, porque foi o país colonizador. Espanha, porque tem cultura próxima da Portugal. Itália, Alemanha e França. Então, era o costume do Brasil de se comparar com esses países juridicamente. Pois bem, impressionantemente, nos últimos anos e décadas, isto levou um strike. E a cultura jurídica mais recente do Brasil, mais atual, esta do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, se é que se pode chamar isso de cultura, mas enfim, um certo modo de ver o mundo. Esse modo de ver o mundo prefere os Estados Unidos. E é a minha tese de que virou classe, não estamento. Porque quem entra no estamento, ele primeiro escuta que o estamento diz assim, a Sorbonne, grande faculdade de direito da França, onde Michel Villers, o grande filósofo do direito, deu aula. Seria uma forma estamental de falar a respeito. Quem entra numa classe e não no estamento não vai ouvir jurista, vai ouvir alguém dizendo assim, fui para Miami, fiz compras lá, o preço do sapato é 1/4 do preço do Brasil, compensa, sei lá, uma vez por mês fazer compra e coisas desse nível. Pois bem, então a pessoa começa a escutar que Miami é um paraíso, que os Estados Unidos são a glória da civilização, que no Texas não tem churrasco como que tem por lá, a carne do boi é muito melhor do que de qualquer outro lugar. Essa pessoa daqui a pouco projeta de que se a carne do Texas é melhor, de que a roupa que ele comprou em Miami é a melhor, de que não sei o que lá dos Estados Unidos é bom, o direito dos Estados Unidos é ótimo, então, porque está tudo na mesma sequência. E resultado, começa a se trazer para o Brasil institutos que não têm nenhuma relação, nem fazem sistema com os institutos do Brasil. Por exemplo, da delação premiada. Esse instituto é abominável para a lógica da civil law europeia continental. Ele só faz sentido na common law, na qual a lógica do juiz é diferente da lógica da civil law de Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal e Brasil e América Latina. Mas observemos nós como é que a mudança cultural, que eu diria que é uma mudança de colonização por um padrão estadunidense de capitalismo, faz com que a gente chegue a dar um curto-circuito, porque efetivamente o que Sérgio Moro fez, o que Dallagnol fez, o que a Lava Jato fez, é um curto-circuito na lógica nacional, de tal modo que até, em algum momento, o STF ficou paralisado e aplaudindo uma circunstância como tal. Levou um tempo, inclusive,
para que viesse uma reação. Então, observe, Nassif, como, inclusive, em termos de cultura jurídica, isso está mudando a base cultural da nossa estrutura jurídica e judiciária. Nós estamos trocando a civil law pela common law, o que equivale a acabar com o velho modo conservador estamental do Brasil de dizer sou brasileiro, sou português, portanto, de origem jurídica. Tudo isso tem colonização, tudo isso tem elementos péssimos. Mas até isso vai sendo deixado de lado para dizer assim, defendo o modelo estadunidense do business and law. Enfim, se o negócio é esse, se a segurança do contrato é essa, azar das pessoas, eu defenderei o capital. Então, o impacto disso, eu estou dizendo que é mais profundo. A Lava Jato é uma espécie de ponta de lança de um movimento que, na base, está alterando drasticamente a cultura jurídica do Brasil para pior. Eita, quer dizer que é um processo que não se interrompe com o desmascaramento da Lava Jato, como o bolsonarismo não se interrompe com as fraquezas do Bolsonaro. Dá um certo rescaldo aqui de uma água que vai um pouquinho de volta para o mar, só que a movimentação é a mesma. Qual é? A lógica de mundo que anima, eu diria, esta cúpula jurídica do Brasil hoje, não é mais aquela lógica que formou uma certa leitura semicrítica do judiciário do Brasil nos tempos da saída da ditadura, que era a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, a redemocratização, esse movimento que, inclusive, foi uma franja até expressiva dos ministérios públicos. Isso acabou. Hoje a lógica é lei e ordem, a lógica é exatamente o princípio de que o judiciário, o Ministério Público fazem negócio com o eventual criminoso. Essa lógica não mudou nada de lá até aqui. O que aconteceu, Nassif, quero dizer aqui muito para o nosso público que nos acompanha, o que aconteceu é que essa gente está um pouco mais quieta. Isso é verdade. Acabou o bolsonarismo no final do ano, teve o evento aí simbólico de horrores, que foi o 8 de janeiro, esse pessoal está quieto. Só que não é quieto porque estão matutando, porque agora há pouco eu disse, o sábio vem da quietude, enfim, a pessoa que vai se retirar um pouquinho, pensar melhor, etc e tal. Nesse caso não é o quieto sábio, nesse caso é o cara que está calado, para daqui a pouco voltarem as circunstâncias que permitam com que ele volte com o mesmo padrão reacionário pelo qual ele vinha galopando nos últimos anos. Então, não dá para dizer que houve uma mudança substancial. Eu diria que, pelo contrário, nada está acontecendo no presente momento que faça passar a limpo esse processo histórico recente do país. Por enquanto, nós estamos enfrentando o resultado imediato das decisões jurídicas e judiciárias dos últimos anos. Então, de fato, alguma repercussão imediata tem aí, mas não houve o passar a limpo de tudo que aconteceu com essa gente. Não houve ainda um processo pelo qual essa gente seja execrada e combatida. Tanto é que é absurdo Moro e Dallagnol ganharam eleições e não deveriam sequer ser aplaudidos por uma pessoa, duas ou três. Ganharam eleições. Então, esse processo ainda está para ser feito. O Alisson, eu estou preparando esse livro aí, estava levantando algumas... o famoso discurso do Kenneth Blanco, que era um subprocurador lá dos Estados Unidos, que ele faz aquele discurso no Atlantic Council, e homenageia o meu amigo Rodrigo Janot e tudo. E o que ele fala? Ele fala da cooperação entre o Departamento de Estado de Justiça e o Brasil, que levou a resultados extraordinários. O que ele fala? No início de uma investigação, o procurador ou agente da unidade de inteligência financeira de um país pode ligar para o seu homólogo estrangeiro, solicitar informações financeiras, sem precisar passar pelos canais usuais. Depois que você tiver tudo pronto, então você passa pelos canais usuais. Ou seja, e daí, na época, saiu que ele estava confirmando que a Lava Jato, a troca de informações era ilegal. E daí eu estava vendo daquelas agências de checagem do Globo, falando um absurdo, ele não falou isso. Ele falou que poderia ser informal. Ou seja, tudo dentro da lógica americana, do utilitarismo e da lógica formal. Né? Mas e agora? Agora, o que nos falta nesse sentido? Se nós tivéssemos um mínimo caldo ideológico no povo, de brio nacional, orgulho de uma luta por desenvolvimento, por transformação social, uma narrativa como essa, de que a Lava Jato tinha conexões diretas com o Deep State dos Estados Unidos, isso seria chocante. O problema, Nassif, eu vou anunciar aqui um problema a mais.
Se as investigações avançarem e se descobrirem mesmo os papéis que provam esta conexão em nível profundo, enfim, provavelmente esses papéis uma hora aparecem por aí, se isto se delineia e se avança nesse sentido, o pior é que o povo não está preparado, nem em luta ideológica, para tirar uma extração disso. Então, eu estou colocando, é como se eu fizesse uma conta de matemática, colocando um número aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Só que ninguém passa um traço para fechar a conta. Então, eu posso colocar 50 exemplos de como a Lava Jato ou o mundo jurídico e judiciário do Brasil operaram em sintonia com o imperialismo estadunidense. Só que se o povo não tem um princípio ideológico de combate ao imperialismo, isso nada diz ao povo. Então, está faltando o outro lado da história. Qual é? O lado da batalha das ideias, que este lado é fundamental para o presente momento político do Brasil. Porque isso não é só para a Lava Jato, isso é para toda a lógica política do país. Nestes dias de agora, o STF reabilita a Odebrecht e as construtoras do Brasil por conta de todos os estragos que a Lava Jato fez para estas construtoras. Pois bem, só uma reabilitação jurídica na caneta, assinada no papel, não representa nada, porque se vem um outro plano de governo, estou falando agora no nível da economia, para fazer com que as construtoras do Brasil possam disputar licitações no exterior, possam fazer obras no exterior, possam disputar geopoliticamente o capitalismo mundial, vai haver no Brasil uma gritaria que vai dizer assim: mais uma vez está investindo em empresa que vai construir porto em Cuba ou qualquer coisa como essa, Muito porque o BNDES vai financiar a Odebrecht, ou qualquer uma delas, e vai vir uma gritaria nesse nível. Ou seja, não basta só uma canetada que libere para contratos futuros a construtora. É preciso uma disputa ideológica para que os meios de comunicação de massa ensinem o povo, outros meios, porque esses que a gente conhece de 50 anos de ditadura até aqui não vão ensinar isso, ensinam o contrário. Mas ensinar para o povo que é preciso uma certa nova industrialização do Brasil, uma certa disputa desenvolvimentista no espaço geopolítico internacional, de tal modo que ser atravessado pelo imperialismo, isso é horrível. Então, a mesma conta que fecha contra a Lava Jato, fecharia em favor da economia brasileira quando está em disputa geopolítica. Só que nenhuma das contas fecha, porque exatamente nós somos dominados ideologicamente por uma espécie de viralatismo em defesa dos Estados Unidos. Se lá dizem que o Brasil é corrupto, suas empresas são corruptas, o primeiro que bate palma e diz assim: nossa, de fato somos corruptos, é o brasileiro. Então, efetivamente, é um processo de transformação ideológica. Eu diria, Nassif, que hoje, 2023, no tempo presente do Brasil, o mais importante é uma batalha das ideias com o nosso povo em favor de um outro horizonte social. Porque, senão, até essa bola na frente do gol, que é o desmonte da Lava Jato, ninguém chuta para o gol. Então, é uma bola parada, sem goleiro, e se a gente não souber extrair daí uma consequência, a gente não limpa o judiciário, a gente não limpa o Ministério Público, a gente não reforma a cultura jurídica do Brasil e a gente também não reforma as condições econômicas, porque a próxima empresa que voltar a fazer negócio com o exterior e alguém eventualmente resolver persegui-la, nós não temos instrumento para dizer que nós vamos defender essa empresa, e está sendo um absurdo o que o judiciário está fazendo. É preciso batalha da ideia com a nossa gente. Aliás, o BNDES ia financiar uma empreiteira na África, onde se tem a grande... O pessoal fala da China, que o Brasil está apoiando a China. Pô, o único país em condições de enfrentar a China na África é o Brasil, pelas relações que tem aí, e um financiamento de 100 milhões de dólares aí, que ia para uma empreiteira brasileira, já suscitou matérias escandalosas. Então, mas daí chega um ponto complicado aí, Alisson. Esse discurso, quem deveria conduzir, a voz maior aí, deveria ser o Lula. O Lula está amarrado com essa questão do Centrão. Ele não está fazendo um governo de esquerda. O próprio Flávio Dino foi... Ele está fazendo um governo de tentar juntar todas as pontas lá. Por onde que virá? O PT não tem mais o dinamismo que já teve em outros momentos aí, de partido ônibus. De onde que viriam? Viriam de conferências nacionais? Porque você tem hoje um grupo grande, digamos, de pessoas de pensamento médio que entenderam a importância do produto nacional, a importância da redução de disparidade de renda, mas que não se alinha com partidos políticos. Seriam conferências nacionais o caminho aí para refazer esse discurso? Eu penso que são duas pernas distintas uma da outra, mas que movimentariam o mesmo corpo, o mesmo horizonte de sentido.
eu não diria que o governo não é de esquerda só porque a circunstância do Centrão e do Congresso não permite. Eu diria que é mais, é pior que isso. A própria lógica da esquerda brasileira no governo é uma lógica de defesa da ordem como ela se apresenta. Então, é uma espécie de posição de mundo liberal, que não quer ruptura, não quer transformação social, não quer conflito. Pois bem, uma das pernas seria ver o que o próprio governo aguenta ser mais de esquerda do que ele próprio é. Porque também não dá para não disputar este espaço. É muito raro quando há um governo de esquerda, é uma oportunidade que não se pode desperdiçar. Nassif, eu dou um exemplo, você é jornalista, eu dou um exemplo de que a disputa dos meios de comunicação de massa, esses de grande alcance, como televisão, rádio, se não se reforma esse sistema rapidamente, ele engole qualquer governo que se diga progressista. Então, é muito urgente uma reforma como tal, um avanço como tal, que não está em vista. Não está parecendo que haverá grande combate estrutural aos mecanismos ideológicos. Tem sempre um certo distensionamento, isso é verdade, mas não um embate estrutural. A outra perna, dado que do governo, eventualmente, a sua lógica de horizonte político não seja de enfrentamento, ou de grande enfrentamento, a outra lógica é a mobilização social, é aquilo que se chama de vanguarda. Aonde estão os setores, eu diria, esclarecidos ou com uma certa posição de mundo, de vanguarda de transformação social. Um pedaço disso está na universidade, outro pedaço está na luta política, estrito sensu, porque mesmo no governo há alguns elementos bastante, eu diria, progressistas, bastante engajados na luta, mas que se diluem no meio de um contexto geral que dá uma tônica mais para o centro ou até para a direita de vez em quando do que propriamente para a esquerda. Pois bem, então, por todos os setores há isso. Há sindicatos ainda, por mais que eles estejam fracos, mas há algumas lideranças sindicais, há alguns grupos, inclusive na arte, que são grupos de posição mais crítica. Eventualmente, uma franja muito pequena do empresariado, que tem uma posição nacionalista, mas é pequena, porque, via de regra, essa geração já está pretendendo vender tudo que tem e morar em Miami. Mas tem alguma coisa ainda nesse sentido. Pois bem, esse contexto geral daria uma certa marcha, um pé para marchar, que independe das amarras do governo, porque o governo vai dizer assim, eu não posso desgastar demais porque o Centrão me impede, mas a gente tem um movimento social puxando, pautando, também não tem tão expressivamente. Então precisa ter uma pauta da sociedade para que o governo também possa dizer, olha, estou sendo pressionado pela sociedade, se vocês não me dão aqui o mínimo, depois vocês vão perder tudo, para dizer para a direita, uma coisa como tal. Esse processo tem que ser um processo que vai um batendo bola no pé do outro para jogar, para fazer gol, porque imagine que a zaga está toda bem fechada, eu quero fazer gol lá com um goleiro que também é muito bom do time adversário, e eu sozinho pensando que vou lá enfrentar a zaga inteira e enfrentar o goleiro, eu não consigo. Então, eventualmente, eu tenho que ficar batendo bola, até ver se eu desarmo um pouquinho, parcialmente, essa zaga e ver, de repente, vem um Garrincha aí e emplaca um gol. Efetivamente, eu penso que é fundamental que o próprio governo venha mais à esquerda, então ele saia da zona de conforto e dizer, eu não quero conflito, eu não quero brigar com ninguém, não dá para ficar mais assim, tem que escolher com quem vai brigar, tem que retomar a estatal privatizada, tem que mexer com a estrutura militar, tem que mexer com a estrutura judiciária, tem que mexer com os monopólios da comunicação, senão a gente não destrava um processo de luta social. E a sociedade também tem que se aglutinar numa coesão de vanguarda. Eventualmente, essa bola batendo uma no pé do outro, daqui a pouco abre aí uma brecha para um belo gol de placa. Agora, essa questão do nível de informação também, porque nós temos uma mídia que, de alguma forma, pautava o debate econômico, o debate político, social e econômico. Pautava no seguinte sentido, ela dava uma organização na informação, e você tinha quem era a favor, quem era contra, mas você tinha... Com as redes sociais, isso aí hoje você tem arquipélagos de bolhas aí, algumas bolhas maiores dos jornais. Como retomar? Os sindicatos agora, com essa volta do imposto sindical, vão ser referências relevantes. A universidade, você falou. Mas por onde que pode se dar essa reorganização? Porque o caminho normal numa democracia seria os partidos políticos, né? Mas aqui você tem eu não consigo ver estrutura ideológica, de pensamento, de desenvolvimento, de projeto de país, aí nos partidos políticos também. Então, por onde que viria esse debate? Se um governo
fraco de esquerda, como é o caso do nosso, sitiado, sem muita vontade de transformação, mas embora querendo fazer alguma coisa. Se um governo fraco de esquerda quiser fazer uma contribuição para a mudança social, uma só, para dizer, eu não aguento fazer várias, eu farei uma. Uma é nos aparelhos ideológicos que organizam a sociedade. Então, efetivamente, nós pensamos o que pensamos porque nos põe na cabeça coisas como meritocracia, é assim mesmo, quem trabalha de manhã vai ficar rico, coisas como tais. Pois bem, Althusser, o grande filósofo francês marxista, dizia: não importa o que se fala, o que importa é quem controla o aparelho. Porque quem tem um microfone mais potente, ele pode dançar tango, dançar rumba, dançar tchá-tchá-tchá. Ele dará a pauta da música. Então, efetivamente, não é a melhor música que convence o povo, é quem controla as rádios. Então, quem pautar por lá o jabá de que o Roberto Carlos é o rei, ele passa a ser o rei porque ele toca todo dia na rádio, enfim, e eventualmente o outro não toca. Pois bem, então o que eu estou dizendo é que o gol de placa de uma luta de esquerda que se sente fraca é tomar, ou pelo menos dar, um grande aparelho ideológico progressista e transformador para a sociedade. Então, isso efetivamente passaria por ter importantes canais de televisão. A gente não tem rede de rádio. E aí, Nassif, eu não aceito essa argumentação que a pessoa diz assim: hoje todo mundo está no YouTube. É verdade, todo mundo tem um celular e YouTube. Mas quem está no carro, dirigindo o seu carro, muitas vezes ele não sabe nem sequer conectar no YouTube. O rádio ainda fala para muita gente. O taxista aqui de São Paulo, que a gente toma todo dia para usar um táxi para lá e para cá, ele escuta toda manhã, tarde e noite no rádio coisas horrendas e bárbaras de extrema-direita, ele sai repetindo isso. A senhora e o senhor da terceira idade, quando chegam em casa, ligam depois do trabalho a televisão, 6 da tarde, 7 da noite, no jornal da televisão que espreme e sai sangue, que é o jornal aí de reportagens policialescas do pior tipo. Ou seja, continua ainda a aparelhagem ideológica mantendo o nosso povo num certo horizonte absurdo. Cadê uma rede de comunicação popular para nossa gente, de rádio, de televisão? Ou alguém vai dizer assim: o jornal impresso acabou. É verdade. Só que ainda tem muita gente que se organiza mentalmente pelo jornal impresso, que ele tem que entender a ordem da notícia, ele vai esgotar o jornal de ponta a ponta. A gente não tem um expressivo jornal desses que possam circular no Brasil inteiro com várias páginas de esquerda. Outro dia eu disse: a gente não tem um jornal de esquerda, o cara levantou uma na cidade tal, tem um, mas ele é um tabloidezinho. Enfim, sempre eu sei que existe um jornalzinho impresso de esquerda, mas cadê o que disputa com o Globo, Folha e Estadão? Enfim, onde está isto que organiza, inclusive, um jornalismo que possa ter emprego e que seja progressista? Então, efetivamente, essa dimensão seria a primeira, juntar um certo horizonte ideológico. Eu diria que é preciso quebrar algumas cascas de ovo para começar a fazer uma luta social. Alguém vai dizer assim: mas isso vai desagradar a Globo. Sim, mas se eu não começar a quebrar nenhuma casca, eu não chego lá. Então, eu estou dizendo, não estou falando para ao mesmo tempo desagradar militares, judiciário, Banco Faria Lima, latifúndio, etc. e tal. Um tiro só. Formar a cabeça do povo. Porque se o povo começa a pensar que é importante a reforma agrária, que é importante o desenvolvimento econômico do país, que é importante reindustrializar o país para que ele não fique apenas com um emprego de R$1.000, ele possa ter um emprego de mais salário do que isso, essa pessoa ela própria começa a desenvolver uma estratégia, ela começa a se juntar com gente que possa mobilizá-la para um sindicato, para uma luta política, para um partido de esquerda. Então, efetivamente, para começar do zero, tem uma luta mínima e fundamental, que é ter aparelhos ideológicos. Eu diria que se o governo não fizer isso, ele desperdiça uma oportunidade histórica e o nosso povo daqui a pouco volta a votar na direita, como tem votado nos últimos anos, e cada vez mais com entusiasmo para aquelas posições que chicoteiam o próprio povo, que flagelam o próprio povo. Porque senão, Nassif, é o que nós vimos nos últimos anos no Brasil e está se passando na Argentina. O mais pobrezinho da sociedade do Brasil votou no Bolsonaro acreditando que ele era contra o sistema e ele iria melhorar as coisas. Resultado, quem morreu na pandemia e quem passou com desemprego? Ele. Na Argentina, um tal Milei está levantando a população da periferia da Argentina contra o sistema. Quem vai ser castigada? A população da periferia da Argentina. Então, falta luta ideológica e é preciso ter microfone que alcance a maioria. Isso aí. Alisson, obrigado aí por sua disponibilidade aí dessa Semana da Pátria aí. Vamos ver se o país consegue avançar, apesar de todos esses empecilhos aí. Um grande abraço. Obrigado, querido Nassif. É uma alegria muito grande falar para você e para todo o público da TV GGN. Até mais.